Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Acabei de ver o vídeo do João Vicente aqui e eu acho que a gente precisa ter uma conversa. Ele pegou a história do Max, né? Inclusive, ele já teve uma experiência com o Max, que foi o entregador, e entrou em contato com ele novamente para poder dar uma força para ele. Juntamente com o Luciano Huck. É muito importante que pessoas brancas se posicionem em situações de racismo e contribuam para essa narrativa antirracista do Brasil. Mas tem pontos muito importantes aqui que a gente não pode deixar de falar. Inclusive, eu convido ele para essa conversa. Quando a gente não compreende de fato como funciona a estrutura, a gente pode atrapalhar a narrativa do antirracismo. E eu vou explicar para vocês. A figura do branco salvador é uma figura muito problemática porque ela compreende dentro da história e da narrativa antirracista que o protagonismo dessa história e dessa situação são, de novo, das pessoas brancas que vão ganhar uma série de biscoitos numa movimentação mínima e ética e obrigatória numa situação dessa. Eu vou explicar aqui muito claro para vocês. Se a gente não lutar para a justiça social, a situação do Max não vai mudar. Ele só está tendo essa reação do sistema porque escancarou de fato uma situação que é muito comum no Brasil. Se eu tirar o Max dessa situação, com todo o apoio que ele merece, e que é o mínimo que o sistema deveria fazer, e não deveria contar com a ajuda de pessoas físicas, porque a gente sabe que grande maioria das pessoas que vão realmente se mobilizar para fazer essa reparação para o Max são pessoas negras, entendeu? Então isso não deveria acontecer. Essa reparação minimamente deveria ser feita só por pessoas brancas. Esse é o ponto 1. E não é o que vai acontecer. Ponto 2. João Vicente e Luciano Huck vão entrar nessa narrativa que o sistema colonizador construiu da bondade. Essa narrativa da bondade, ela só favorece os brancos a continuarem sendo racistas. Porque a pauta antirracista, ela é uma pauta moral. Ela não é uma pauta... Desculpa, corrigindo. Ela é uma pauta ética. Ela não é uma pauta moral. E, historicamente, e a religião, que é um instrumento do colonizador, ela contribui muito para isso. Antigamente, as pessoas iam de segunda a sexta, elas torturavam, espancavam pessoas, assim como essa mulher fez. Só que no domingo elas iam para a igreja, elas confessavam. E isso faz parte da estrutura da branquitude. Os 3 pilares, né? A propriedade, a tradição... como é que é? Eu esqueci agora. Patrimônio, tradição e propriedade. Não. São esses 3. Porque a religiosidade, a família, a tradição e a propriedade. Quando esses homens, eles têm uma família, dentro daquele box da família, tem propriedades e tem a tradição, que geralmente é a religião cristã, eles são fadados à bondade. E são essas pessoas, justamente, que contribuíram para a estrutura, para que o Max seja arrebentado daquela forma, entendeu? Então é importante a gente saber que se não existe luta pela justiça social, não vai mudar a situação do Max. A gente pode retirar ele temporariamente, mas já já ele está nessa situação de novo, entendeu? E várias e milhões de pessoas estão nessa situação de novo. E a gente não fala sobre situação individual, a gente fala sobre situação coletiva. Da mesma forma, a gente me desculpa, mas eu não sei o nome dessa racista, por isso que eu não estou falando o nome dela. E se eu tirar essa racista também do sistema, que obviamente tem que ser punida, gente, não muda em nada. Não muda em nada. Essa é a situação e a estrutura do Brasil. Tanto que se vocês forem no post do João Vicente, a razão para acreditar que é uma das páginas que mais atrapalham a narrativa antirracista no Brasil, porque ela favorece o discurso do branco salvador, que não contribui nada para a justiça social, mas vai lá ajudar na vaquinha para ganhar biscoito próprio,
Vocês entenderam a profundidade do problema dessa história? Agora eu vou começar a fazer vídeos assim, sem nenhuma preparação para poder rebater essas coisas, para ver se a gente consegue alterar a narrativa, porque isso é muito prejudicial, gente. Pode parecer bonitinho e completamente colaborativo, mas é só fantasia capitalista. Bom dia, gente.